Olá, eu sou a Margarida Telhado, sou conselheira de aleitamento materno, formadora parental e instrutora de massagem infantil e maternity nurse. Eu vou falar-vos aqui na minha palestra sobre o aleitamento materno. Mas primeiro de tudo gostaria de falar um bocadinho do serviço que nós damos às mães, que é o serviço Vamos Dar de Mamar, da instituição Ajuda de Mãe. A instituição Ajuda de Mãe é uma instituição em Portugal que apoia grávidas e mães com o bebê até aos 6 meses de vida, com dificuldades tanto de nível social como de nível psicológico. O Vamos Dar de Mamar nasceu há perto de 3 anos. É um serviço que apoia toda a população portuguesa, quer via telefone, quer via mail, quer via espaço próprio de acompanhamento ou visita domiciliária. O que é que nós pretendemos com este serviço? Pretendemos que o aleitamento materno, que seja uma realidade para todos, protegendo e apoiando a sua prática junto das famílias e dos profissionais que intervêm. Gostamos também de aumentar o número de mães e de mulheres que praticam o aleitamento materno durante o primeiro mês de vida e também que mantenham a sua exclusividade até aos 6 meses. Também gostaríamos de apoiar o maior número de profissionais de saúde com a adoção de boas práticas no que concerne à amamentação, através da formação de mais conselheiros de aleitamento materno e criando outros espaços na comunidade. Somos uma equipa composta por conselheiros de aleitamento materno, por profissionais da área da saúde, enfermeiros e voluntários, todos com formação na área da amamentação e disponíveis para ouvir, informar, apoiar e encaminhar, ajudar a resolver questões que surgem no decorrer da amamentação e, sobretudo, promover a autoconfiança das mães. O nosso serviço pode ser contactado todos os dias úteis, entre as 10 e as 18, através do número internacional 00351 21 388 0915 ou 24 horas através do nosso telefone móvel 00351 96 148 8816. O que é que fazemos então? Nós ajudamos as pessoas e apoiamos as mulheres, grávidas ou mães, para que a amamentação venha a ser um sucesso e para que as dificuldades sejam superadas. E então vou-vos falar um pouco sobre o tema tão vasto que é o tema da amamentação e o que é importante para uma grávida saber sobre o aleitamento materno. O objetivo, e o primeiro objetivo, é apoiar e suportar a mãe e o bebê no seu percurso de aleitamento materno da forma mais confortável e eficaz para ambos. Isto é, respondendo às necessidades de ambos, tanto do bebê como da mãe. Os objetivos específicos serão identificar as vantagens da mãe e do bebê, reconhecer a posição e pega correta para a mãe e bebê, avaliar as necessidades que esta mãe e esta família têm de apoio e de suporte e avaliar as necessidades fisiológicas do bebê. Começamos então por falar um bocadinho da anatomia da mama. A anatomia da mama varia de mulher para mulher. E uma mulher, por ter a mama grande, não quer dizer que tenha mais leite do que uma mulher que tenha uma mama pequena. A quantidade de leite não é avaliada pelo tamanho da mama, mas sim pelos alvéolos ou número de alvéolos que a mulher pode ter na sua mama, bem como o número de ductos mamários, isto é, os canais de transporte de leite desde os alvéolos até à zona do mamilo. Uma mulher pode ter entre 4 e 18, mas tanto pode ter 4 numa mama como ter 12 na outra. Em média, uma mulher tem 9. Vamos falar então, de seguida, da composição do leite materno. Ora, a composição do leite materno varia consoante as necessidades do bebê. Logo aí varia de bebê para bebê e de mãe para mãe. Não é igual, mesmo dentro
de uma família em que haja mais do que um filho. Pode haver umas necessidades de um bebê no primeiro filho, no primeiro bebê pode haver umas necessidades e no segundo bebê haver umas necessidades diferentes. Então temos como, digamos, composição de leite, temos o chamado colostro, que é o leite que está presente desde o nascimento do bebê e algumas mulheres ainda já o têm durante a gravidez e está presente até ao 5º, 6º dia de vida, a seguir ao parto, e é muito rico em anticorpos, proteínas, minerais e pobre em gorduras. Vai proteger o bebê e é a primeira vacina que o bebê tem quando acaba de nascer. De seguida temos o chamado leite de transição, que é um leite que aparece entre o 6º e o 15º dia a seguir ao parto. Há algumas mulheres até que verbalizam que por volta do 7º dia tem uma segunda subida de leite. Isto é quando o leite deixa de ter algum colostro, portanto o colostro não desaparece na totalidade, mas começa a haver já um leite mais parecido com o leite maduro. E então, a partir do 16º dia, isto também não é fixo, algumas mulheres pode ser ao 15º, outras ao 17º, a seguir ao parto, então temos o leite, que é um leite maduro, que vai acompanhar a mulher até à altura do desmame. A composição do leite materno, isto é só, temos aqui um site em que vocês podem consultar a diferença que existe entre a composição do leite materno, entre a composição do leite animal e entre a composição do leite artificial. Como nós podemos ver, portanto, o leite materno é rico em proteínas e tem uma rica em proteínas, isto é, de fácil digestão, tem lípidos suficientes, vitaminas suficientes, enquanto, por exemplo, temos o leite animal que é deficiente em vitamina A e vitamina C. Temos o ferro de pouca quantidade, porque os bebés têm alguma dificuldade em fazer a absorção do ferro, portanto o ferro é em pouca quantidade. E temos propriedades anti-infecciosas, fatores de crescimento presentes e que estão ausentes tanto no leite animal como no leite artificial. Então, a constituição do leite materno é a seguinte: o leite materno é o alimento mais importante para o bebê nos primeiros tempos da sua vida, é o leite da sua própria espécie e tem todos os constituintes que esse bebê necessita, seja ele um bebê prematuro ou seja ele um bebê de termo. É concebido para promover o desenvolvimento neural, cerebral, comportamental e cognitivo. Os constituintes nutricionais de leite materno variam entre as proteínas, os lípidos, o colesterol, muito importante para a formação da parte cerebral, os glícidos, a água, as vitaminas e os minerais. E tem também constituintes de defesa que os outros leites não conseguem ter, que são os anticorpos, são os IgAs, são os fatores bífidos, são os leucócitos com a sua ação infecciosa e anti-inflamatória. Por esta composição toda já conseguem ver porque é que o leite materno é tão importante para os bebés, nem que seja por um dia, por dois, por aquilo que as mães conseguirem, mas é tão eficaz na proteção do bebê que nós tanto desejamos e tanto queremos. O leite materno também não tem sempre as mesmas características. Ele tem os constituintes que variam ao longo da mamada e ao longo do crescimento da criança. Nós temos vários tipos de leite. Temos um leite inicial, que é o leite que é produzido no início da mamada e que tem uma cor mais azulada e é produzido em maiores quantidades. Fornece grandes quantidades de proteína, lactose e outros nutrientes e possui grande quantidade de água que satisfaz as necessidades hídricas das crianças até aos 6 meses de vida. Esta quantidade de água é o que faz saciar a nível de hidratação o bebê no primeiro tempo da mamada. Temos depois de seguida o leite final, que é um leite que é produzido no final da mamada e que tem cor mais branca, contém mais gordura e que satisfaz as necessidades energéticas da criança durante a mamada. Uma criança que não
consegue chegar a esta parte final da mamada é uma criança que dificilmente vai ficar saciada. É uma criança que vai pedir alimentos em menor curto espaço de tempo. É uma criança que eventualmente poderá ter mais cólicas e é uma criança que eventualmente não vai recuperar o peso de nascimento tão rapidamente como as crianças que conseguem chegar ao fim da mamada. Então, este leite, como eu estava a dizer, este leite final é muito importante e vai mantendo a mama também vazia e pronta para encher para a nova mamada. O colostro é um leite mais grosso, de cor amarelada e é rico em proteínas, em anticorpos e enzimas, que vão proteger o bebê contra infecções enquanto ele está internado no hospital, portanto, após o parto, enquanto a mãe está na recuperação, e é este colostro que vai proteger o bebê a não contrair infecções e alergias, e principalmente infecções hospitalares. Muitos leucócitos protegem o bebê, tem um efeito relaxante, isto é, vai ajudar com que o bebê liberte o mecónio, que são os restos que o bebê trazia no seu intestino após o parto. Tem também fatores de crescimento que ajudam a maturação intestinal, previnem alergia e previnem intolerância alimentar. É muito rico em vitamina A, que reduz a gravidade de infecções e previne doenças oculares. Temos de seguida o leite maduro, que é um leite branco, mais fluido e em maior quantidade. Substitui completamente o colostro ao fim das 2 semanas, isto é, ao fim dos 15 dias, e altera a sua composição ao longo do crescimento. É por isso que os bebés têm aqueles surtos e picos de crescimento, em que vão tendo necessidade de pedir mais alimento, e é tão importante que a mãe responda a estas necessidades e não fique convencida que não tem leite suficiente. E temos finalmente o leite de desmame. É um leite que é mais pobre em açúcares e calorias, mais rico em sal e leva muitas vezes os bebés a deixarem a mama. Deixam a mama porque o seu teor de sódio é maior e, portanto, a criança sente a diferença de sabor e não gosta. Então, e porquê que é tão importante fazer o esvaziamento da mama que eu falei ou referi há pouco? É importante fazer esse esvaziamento porque o leite inicial é mais rico em proteínas e o leite final é mais rico em gorduras. Portanto, uma mãe deve deixar que o bebê mame até que o bebê largue ele sozinho a sua mama e que haja um esvaziamento para que o bebê beba essa parte que é mais rica em gordura. Se o leite materno não é removido, logicamente que o fator inibidor também é removido. Este fator inibidor, mais conhecido por FIL, não é nada palpável, mas digamos que é um fator que a mulher tem, um sensor, que quando o bebê mama é removido e os impulsos que o bebê dá é exatamente para essa remoção, para que o leite vá saindo da mama e o bebê consiga beber o leite todo para fazer esvaziamento. Ora, quanto mais esvaziamento houver na mama, mais a mama volta a produzir. Assim, se o leite permanece na mama, se o fator inibidor não é removido, então para a produção de leite. Por curiosidade, temos um pequeno gráfico sobre o que a ocitocina causa no organismo. Isto será para consultarem se quiserem eventualmente ver, portanto, a influência desta hormona que é produzida no hipotálamo tem relativamente ao mamilos, ao útero e aos vasos sanguíneos, mais conhecida pela hormona do amor. E temos aqui também espelhado a diferença entre os dois tipos de leite. Portanto, temos um leite mais branco, mais transparente ou de cor azulada, como queiram dizer, no início da mamada, portanto um leite mais rico em água e açúcares, que é o leite que vai hidratar o bebê e que lhe vai retirar a sede, e um leite posterior de final da mamada, que é um leite mais rico em gordura, um leite mais branco, e o leite que efetivamente
engorda e sacia o bebê. Digamos, o primeiro leite é uma sopa e o segundo leite será o prato. Será uma feijoada, será uma caldeirada, será o prato seguinte que o bebê vai comer. Ora, se o bebê bebe 2 sopas, o bebê acaba por ficar com o estômago dilatado, fica cheio, mas não fica saciado. E, portanto, passado um tempo está outra vez a pedir alimento. Porque o leite materno é de fácil digestão e, portanto, o bebê facilmente vai sentir a necessidade de comer mais para se sentir saciado. Quando o bebê tem o seu ritmo mamar e ingere estes 2 tipos de leite, a mamada dura o tempo que por ele é estimulado. Isto é, o bebê é que vai dando o ritmo e fazendo a aprendizagem para retirar o leite final da mama. No caso de bebés muito pequeninos e com alguma dificuldade em manterem-se acordados e fazerem uma sucção, deve-se usar várias estratégias para que ajudar o bebê a chegar a este leite final. E agora vamos falar um pouco das vantagens do aleitamento materno para a mãe. Temos a ajuda do útero a regressar ao tamanho normal mais rapidamente. Temos a ajuda da mãe a voltar mais rápido ao peso de engravidar. Calcula-se que uma mulher que amamenta exclusivamente gasta mais de 700 calorias por dia. E, portanto, a mulher acaba por perder estas calorias e isto também vai fazer com que a mulher rapidamente se sinta bem fisicamente a nível do seu aspecto que tinha antes da gravidez. Previne também contra o cancro da mama, contra o cancro do ovário, contra a osteoporose e a anemia. Portanto, o leite materno está sempre pronto, na temperatura certa, não se erra na preparação e não há risco de contaminação e, sobretudo, é económico. E agora temos as vantagens para o nosso bebê. Contém todos os nutrientes que o bebê precisa nos primeiros 6 meses de vida, mas que esse bebê precisa e não o outro bebê. Portanto, o seu bebê vai precisar daqueles nutrientes e, portanto, só o seu organismo é que os vai produzir. Contém quantidades adequadas de proteínas, de gorduras, de vitaminas e minerais, prevenindo o excesso de ganho de peso. Isto é, faz com que os bebês aumentem o peso, mas que não haja risco de obesidade. É de fácil digestão, possui anticorpos, leucócitos e outros fatores anti-infecciosos que já falámos anteriormente e que protegem contra a maioria das bactérias e vírus, nomeadamente estamos a falar das gastroenterites, das otites, das diarreias e das alergias. E tem outro fator muito importante, que é o laço afetivo entre a mãe e o bebê, fazendo o bebê sentir-se amado e seguro. E agora vamos falar um pouco sobre as posições, sobre a pega do bebê, sobre como amamentar versus como mamar. A mãe precisa de aprender e o bebê também. A mãe precisa de aprender como segurar na mama, como posicionar o bebê e o bebê precisa de aprender como fazer uma pega na mama para ter uma sucção eficaz. Para isso, o bebê tem que desenvolver e já traz desenvolvidos, os bebês para cima das 36 semanas, já têm desenvolvidos os reflexos, principalmente os reflexos de sucção, de deglutição, de busca e apreensão. Portanto, para mamar, o bebê tem que ter estes reflexos desenvolvidos, mas tem que fazer a sua aprendizagem. O reflexo de busca e apreensão é quando algo toca no lábio superior do bebê e ele abre a boca. Põe a língua para baixo e para fora quando se toca no lábio inferior. E ele faz a busca quando a mãe toca nos seus outros cantos. Portanto, são os 4 pontos de busca e apreensão que o bebê tem desenvolvidos. A seguir temos os reflexos de sucção. Quando algo toca no palato, o palato é o chamado, mais conhecido pelo céu da boca, o bebê começa a sugar.
E temos a deglutição. Portanto, quando o bebê sente a boca cheia de leite, o bebê engole. Portanto, como vocês veem, o bebê tem que fazer a busca, tem que sugar, tem que engolir e tem que respirar. São 3 passos que ele tem que aprender e que nem sempre é fácil. Então, qual é a melhor forma de dar de mamar? Sentada, deitada, de pé? É assim, não há uma forma mágica. Cada mãe e cada bebê vão optar pela forma que para os dois for mais confortável. Muitas mães optam pela forma deitada a seguir ao parto porque sentem-se mais confortáveis. Mas depois, quando regressam à sua casa, vão optar eventualmente por outros posicionamentos. É sempre importante saber que o ambiente tem que ser um ambiente calmo. A mãe convém estar descontraída, confortável, costas apoiadas, os pés bem assentes, ter almofadas e reunir-se almofadas que a possam apoiar tanto na parte das costas, a parte dorsal, como eventualmente para fazer a colocação do bebê. Virar o bebê de frente para a mama, e eu tenho aqui alguns bebés e posso eventualmente exemplificar, portanto o bebê fica de frente para a mama e com a cabeça em linha reta com o corpo, isto é, o bebê não precisa de estar com a cabeça encaixada dentro da mama, não. O bebê tem o seu alinhamento consoante a sua cabeça. Apoiar as nádegas e os pés do bebê, principalmente quando são bebês muito pequeninos, porque eles se sentem mais confortáveis. Esta posição do invertido é uma posição que é usada muitas vezes quando o bebê tem algumas dificuldades na posição tradicional e quando a mãe gosta de ver como é que o bebê está a amamentar. E, portanto, é a posição em que nós invertemos, pomos o bebê para debaixo do braço e usamos as mãos do bebê na mama da mãe, exatamente porque as mãos vão ajudar a acariciar a mama e fazer a estimulação da ocitocina. A mãe, com o seu contacto visual, vê o bebê e o bebê, com o contacto visual, vê os olhos do bebê, bem como a boca, e se o bebê está a deglutir. Esta é uma posição também é usada quando a mãe tem algum engurgitamento, isto é, quando sente muita tensão neste quadrante por baixo do braço. A posição tradicional sentada foi aquela que eu referi há pouco, que é esta posição e que normalmente é adotada pela grande parte das mães. É preciso ter atenção nesta posição, é que o bebê esteja com a boquinha, isto é, com a boca bem liberta a nível do nariz da zona da mama. Portanto, o bebê tem que estar com este posicionamento e não assim, porque o bebê que está assim, ele dificilmente consegue respirar e consegue fazer uma boa deglutição. E então, aqui vou passar, portanto, vão ver alguns slides, que será exatamente a melhor forma, aquilo que falei há pouco, que é tocar com o mamilo na parte do céu do palato, portanto, do lábio superior do bebê. O bebê abre a boca, a mãe ajuda a fazer a pega, isto é, ajustando a cabeça e a nuca do bebê e a posicionar o bebê na posição mais confortável para ele mamar. Portanto, se existe alguma dor a nível do mamilo ou se realmente o bebê retira e põe a mama muitas vezes, é porque realmente nem um nem outro podem estar confortável e se não existir este conforto, eventualmente o bebê não consegue fazer a extração eficiente do leite e a mãe também vai tendo alguma dor. Portanto, a mãe segura a mama em forma de C, isto é, a forma de C é este movimento que a mãe vai segurar a mama. O bebê toca com a mama o bebê vai tocar no lábio superior e ele vai abrir a boca. E ao abrir a boca ele vai fazer este movimento, justamente, e vai fazendo os movimentos de sucção e de deglutição. Neste aqui podemos ver o direcionar do mamilo para a zona do palato, portanto para o céu da boca
do bebê, e o bebê com a boca já, neste caso, bem aberta. Nessa altura, portanto, é fácil de ele agarrar toda a zona orlar e o mamilo. O nariz e o queixo do bebê ficam junto à mama, a cabeça do bebê fica alinhada com o corpo e vê-se pouco ou quase nada da auréola por baixo. Isto também vai variar um bocadinho também do tamanho da auréola das mães, porque a mama de uma mulher é diferente de mulher para mulher. Há umas mulheres que têm uma zona aureolar muito grande e os bebés têm uma boca pequena, portanto é impossível de que essa zona da aureolar fique toda escondida ou, portanto, não se veja. Assim, se for o inverso, é natural que se a auréola for pequenina e o bebê tiver uma boca maior, quase não se vê ou não se vê mesmo a zona aureolar. O que é que nós evitamos com uma pega correta? Evitamos dores, evitamos mamilos gretados, evitamos um bebê mal alimentado e evitamos também a produção ineficiente de leite, porque o bebê, ao ir à mama, se a pega não for eficaz, o bebê acaba por chuchar e não sugar para retirar o leite. E, eventualmente, por último, a perda de peso do bebê. O engurgitamento será uma sequência de uma má drenagem, não só pela pega, mas também muitas vezes pelo posicionamento. Ora, e temos aqui um esquema que relaciona então a má pega com a sequência que pode acontecer. Portanto, nós, com uma má pega, vamos ter dor nos mamilos fissurados, o leite materno não é retirado com eficiência, o que pode provocar engurgitamento, o bebê fica mais choroso, fica mais irritado, fica frustrado. Se o bebê também não retira o leite, portanto, a mama produz menos leite, ora, produz menos leite também, há uma diminuição ou não há um aumento de peso do bebê. Isto é um quadro ou um esquema ilustrativo dos vários posicionamentos corretos e não corretos de posicionamentos amamentares. E agora vamos falar num tema que normalmente as pessoas questionam-se muito, que é realmente as pequenas dificuldades ou algumas dificuldades que se podem acontecer nos primeiros tempos do aleitamento materno, em que há toda esta fase de adaptação do bebê e da mãe e da própria família. Temos os ductos bloqueados e os ductos bloqueados é, digamos, o primeiro passo para muitas vezes algum insucesso ou uma desistência na amamentação. O bebê não nasce com um ritmo ensinado, a mãe nasce com uma produção de leite que ainda não se adaptou às necessidades do seu bebê e, portanto, nos primeiros dias é natural que a mama suba com um aumento do leite ou a subida do leite que tenha um grande aumento de volume de produção de leite. E, portanto, se não há uma boa drenagem, realmente a mama vai engurgitar e, portanto, pode causar aí algum bloqueamento dos ductos. Então, o que é que nós podemos já de antemão fazer para prevenir esse bloqueamento? Não usar roupas muito apertadas, evitar os sutiãs que tenham ferros e que criem alguma pressão. Enquanto amamenta, não segurar a mama em forma de pinça. Isto, em forma de pinça, é fazer este chamado tesoura. Porque ao fazer esta tesoura é como se estivéssemos a cortar a passagem do leite para a boca do bebê, mas sim optar por uma forma em C e oferecer a mama a pedido, principalmente nos primeiros dias, em que o bebê ainda está convencido que está na barriga da mãe, ainda não se adaptou ao seu meio todo novo e, portanto, tem mais algumas dificuldades em saber quando é que deve comer e como deve comer, e então a mãe aí oferecer sempre que o bebê apresentar alguma das necessidades. Como é que fazemos para tratar, portanto, no caso de haver algum bloqueamento?
Amamentar em diversas posições, portanto, pôr o bebê em posição deitada, em posição invertido, ir trocando de posicionamentos do bebê, de modo em que todas as partes dos vários quadrantes da mama sejam esvaziados. Fazer uma leve pressão com os dedos no sentido do mamilo para ajudar a esvaziar aquela parte da mama, portanto, quando é necessário, e aplicar também calor. Eu tenho uma regra, ou tenho, digamos, uma fórmula que uso muito com as mães, que costumo apoiar, que é o uso de uma garrafa de água. A mulher usa a garrafa com água quente, o quente que a sua pele tolerar, e entretanto pode fazer um movimento de circular até à zona dos mamilos. Portanto, a mulher vai rodando a garrafa desde a zona das costelas até ao mamilo. Estes riscos servem exatamente para pentear a zona da mama. Ao pentear essa zona da mama, a mulher vai tirando os carocinhos que possa ter e esses carocinhos vão para o mamilo e saem. É muito eficaz esta utilização. A mulher não precisa de estar sempre a molhar a mama, mas sim vai tendo a garrafa ao pé de si e sempre que o bebê ou sempre que a mãe note que tem alguma tensão mamária, faz este movimento de drenagem. É mais fácil do que usar os panos quentes ou os panos úmidos, porque estão no instante arrefecem. Se usar a garrafa de água, portanto, também vai drenando e vai usando com a pressão que entender e, portanto, aquela que não lhe criar desconforto, vai rolando pela mama e vai ajudando a drenar. Também é muito importante que faça o chamado milkshake, portanto, que é sacudir a mama de maneira que haja uma mistura entre os dois leites e, portanto, que saia o leite que pode estar concentrado, ou então de fazer uma massagem com ambas as mãos, de maneira a sentir que está a ajudar a dissolver os chamados nódulozinhos que se podem formar. Usar roupas largas e um sutiã que apoie as mamas também é importante e que não as comprima. Durante a fase do colostro, portanto, em que a mulher está no hospital, se não usar sutiã é melhor. As mamas ficam mais soltas e é mais fácil também para o bebê amamentar. Esvaziar, claro, como está sempre a mama. Para prevenir as fissuras, que também é um dos problemas que acontece durante a amamentação, é importante colocar a criança numa posição correta, lavar os mamilos apenas uma vez por dia, só com água e secá-los muito bem. Essa secagem pode ser feita depois aplicando um bocadinho de creme ou até o próprio leite da mãe. Não é necessário estar sempre a limpar e a lavar os mamilos cada vez que se dá de mamar. Os bebês mamam, a mãe, quanto muito se quiser lubrificar, é retirar e fazendo uma extração, aplicando os dedos assim, fazendo uma pequena extração. Isto vai ajudar a que a mãe deite umas pequeninas gotinhas de leite e vai passejando toda na auréola e no mamilo para que ajudar que o seu mamilo não esteja seco e quando o bebê faz o abocanhar, a mulher não tenha a tendência de abrir. Não interromper a mamada, mas se tiver que fazer, vai colocar o dedo mindinho na boca do bebê, exatamente assim, e ajudar que ele abra a boca, retirando o vácuo para que exatamente o bebê consiga largar o mamilo sem provocar dor. Como é que se podem tratar as fissuras? Portanto, como eu já tinha falado, é colocar uma gota de leite após o banho ou em cada mamada, que ajuda a facilitar a cicatrização, porque o leite tem fatores anti-infecciosos e anti-inflamatórios. Sempre que possível, expor os mamilos ao ar e ao sol, portanto nos intervalos da mamada, e aplicar eventualmente uma pomada 100% lanolina purificada que existe à venda no mercado e que também se torna muito eficaz. A mãe pode também extrair o leite e dá-lo ao bebê através de um copo ou de uma seringa, se efetivamente as suas fissuras forem muito grandes e estiver muito desconfortável para dar de mamar.
Vou mostrar agora alguns sinais de fome no bebê. O bebê, quando tem fome, costuma dar os primeiros sinais que muitas vezes são difíceis de identificar, porque se o bebê está longe da mãe, a mãe não consegue ver o olhar do bebê, a boca do bebê, os bracinhos do bebê a mexer, o torcer o corpo, o posicionar-se para mamar, o começar a reclamar sem chorar. Por isso é que é muito importante que o bebê e a mãe estejam sempre no mesmo espaço, isto é, o bebê que durma no mesmo espaço onde está a mãe, para a mãe poder verificar estes sinais de mamar. Quando o bebê começa a chorar, então sim, este é um sinal tardio de mamar. Este é o sinal que o bebê, como não conseguem perceber os sinais, chama comunicando através do choro. E aí gasta calorias. O resultado é quando o bebê vai mamar, já está cansado, mama um bocadinho e volta a adormecer. Este também é um quadro que identifica os movimentos que o bebê faz na procura. Portanto, no primeiro vemos o bebê a remover a cabeça de um lado para o outro, a mexer os braços. No segundo ele está-se a espreguiçar, mete a mão na boca. E no terceiro e último, como ninguém o ouve, ele começa a chorar. E depois já começa a ser mais difícil, é um bebê que vai à mama com muito mais ansiedade, é um bebê que vai à mama com muita vontade de comer. Isto depois também não ajuda, não só na pega do bebê, como também em alguns gases que o bebê pode criar e cólicas pela deglutição de algum ar quando vai fazer adaptação à mama. Por curiosidade, está uma fotografia também da amamentação e da forma facial do bebê. Isto dá-nos para ver que a amamentação desenvolve toda a forma facial do bebê ao longo do seu crescimento, porque a própria maneira de mamar vai ajudar o bebê para a mastigação. Mastigação, para a fala, para o desenvolvimento dos sons. Por isso é que é muito importante que toda a musculatura facial do bebê seja desenvolvida durante a fase da amamentação. E agora vamos mostrar aqui e vou-vos falar um bocadinho de curiosidades. Neste slide eu mostro o tamanho do estômago do bebê e a quantidade de leite que um bebê consegue reter no seu estômago nos primeiros dias de vida e até ao mês. Portanto, no primeiro dia o bebê só tem a capacidade para 5 a 7 ml, portanto é o tamanho do berlindo, é uma bolinha muito pequenina. A partir do terceiro dia, mais ou menos, ele já consegue aguentar uma noz. A partir da primeira semana, então sim, ele já consegue ter a capacidade do estômago de uma aperce ou de uma bola de ping-pong e com um mês do tamanho de um ovo, que é os chamados entre os 80 e os 150 ml. Porquê que varia? Porque os ovos também variam de tamanho. Isto vai variar também de tamanho consoante o peso do bebê. Os bebés de um mês podem ter 3 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, variam. E, portanto, a sua capacidade de estômago também varia consoante o peso. E dúvidas? Claro que temos muitas dúvidas. Algumas dúvidas são: então e os intervalos das mamadas? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Como eu referi, o intervalo das mamadas deve ser estimulado pelo bebê. O bebê é que deve reger as horas em que tem fome. Assim como nós, quando temos fome, comemos, os bebés também é assim. Eles, quando sentem que o estômago está vazio, pedem leite. Não vamos tentar criar no bebê que ele tem que comer sempre de 3 em 3 ou de 4 em 4 ou de 2 em 2. Portanto, ele próprio vai dizendo aos poucos quais são as suas necessidades e também dependente da sua evolução. Isto é, do seu aumento de peso, da sua capacidade também de maturidade do seu próprio intestino, do próprio estômago.
ele aos poucos vai dizendo se precisa de intervalos maiores ou menores, se precisa de dormir mais ou dormir menos. Exceto bebés pequeninos. Os bebés prematuros, abaixo de 2,5 kg, temos que ter algum cuidado, porque são bebés que têm alguma dificuldade em acordar e, portanto, temos que ter atenção em que o bebê faça um número maior de refeições. Assim como os bebés que nasceram de mães diabéticas, cujo seu peso é superior a 4,5 kg ou 4 kg e que podem entrar mais facilmente em hipoglicemia. Portanto, nestes casos também temos que ter atenção em que os bebés também se alimentem em intervalos de tempo mais pequenos. E a duração das mamadas? Será de 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora? Isto também é eles que vão dizer. Desde que o bebê esvazie a mama, entre 5 minutos a 40 minutos, o bebê consegue perfeitamente esvaziar a mama. Mas se calhar um bebê com um poder de sucção maior esvazia a mama em 5 minutos. Um bebê prematuro se calhar precisa de meia hora ou de 1 hora para fazer esse esvaziamento. Isto é como nós. Se calhar vocês levam 2 horas ou 1 hora ou meia hora a comerem e eu se calhar levo 10 minutos ou 5 minutos. Portanto, o próprio bebê é que vai impor o seu ritmo. E o bebê deve arrotar. O bebê deve ser posto a arrotar. O bebê pode arrotar ou pode não arrotar. É importante que um bebê, depois de comer, seja colocado numa posição vertical entre as mamas da mãe durante mais ou menos 1/4 de hora a 30 minutos e que, se tiver essa necessidade, ele próprio arrote. Convém fazer uma massagem, não é preciso dar palmadinhas, basta massajar as costas do bebê, que ele próprio depois, se tiver ar, ele vai libertar. E o bebê adormece à mama. É natural que adormeça, porque o bebê estava habituado a um ciclo intrauterino criado por ele próprio. E, portanto, ele tem muito sono. Ele dorme entre 18 a 20 horas nesta primeira fase e, portanto, é natural que ele adormeça à mama. Então, vamos tentar acordar o bebê, despindo o bebê, pondo o bebê a mamar só de fralda e tentar que o bebê, quando está à mama, exatamente para fazer a sucção. E nós podemos usar vários truques. Podemos apertar a mãozinha do bebê, podemos apertar o pezinho do bebê e também podemos fazer aqui uma leve pressão aqui nesta zona aureolar e assim o bebê vai fazendo os movimentos de sugar e vai bebendo o leite. Um bebê que adormece à mama é um bebê que eventualmente não está a receber calorias suficientes e, portanto, daí adormecer. Vamos tentar despertar este bebê e tentar que ele retire o maior leite possível da mama da mãe. E o bebê tem soluços, umas vezes sim, outras vezes não. Eventualmente, se entrou algum ar, pode ter alguns soluços, eventualmente, se depois de arrotar. Então, e como fazemos? A melhor maneira para resolver a questão dos soluços é voltarem a pôr o bebê à mama e dar-lhes mais um bocadinho de leite. Vão ver que ele dá 2 ou 3 espadelas e, passado um bocado, os soluços já voltaram a passar. E quando é que se deve mudar a fralda? Antes, durante ou depois das mamadas? Isto deixo aos vossos critérios. Depende muito do bebê. Se é um bebê que dorme muito e que é difícil de acordar, a mãe poderá eventualmente mudar antes e durante a mamada. Se eventualmente é um bebê que cada vez que mama faz as suas necessidades, ora, podem mudá-lo depois da mamada. Isto vai depender de vocês e do vosso bebê. Tendo só em atenção que se for um bebê que tenha muito refluxo, isto é, um bebê que bolsa muito leite, convém que a fralda seja mudada antes da mamada e, se for depois da mamada, que seja feita numa posição lateral e não numa posição de costas para baixo, porque isto pode fazer com que o bebê bolse algum leite. Então, e se o bebê se engasgar? Então, se o bebê se engasgar, vamos tentar solucionar o problema. Muitas vezes acontece que os bebés são sôfregos e que retiram mais leite do que aquela capacidade de aprendizagem que eles têm de engolir. E então o leite fica nas suas bochechinhas e quando eles vão engolir, por alguma razão, o leite, em vez de ir para as vias respiratórias, pode acontecer que vá para as vias respiratórias. E então, o procedimento que vocês fazem é, se o bebê se engasga, ele está à mama,
é revirar o bebê de cabeça para baixo, neste movimento, e tentar ver e perceber se o bebê conseguiu fazer o desengasgue. Não façam este movimento para cima, que é muito comum, porque isto faz com que o leite que esteja, ou qualquer objeto que o tenha engasgado, que ainda vá mais para dentro e que possa provocar algum problema, alguma obstrução no próprio bebê. E temos aqui uma imagem de como fazer o desengasgue de um bebê. E a alimentação da mãe que amamenta? Deve ser muito diferente? Não, a alimentação de uma mãe deve ser uma alimentação saudável, assim como a mãe fez uma alimentação saudável durante a gravidez. Não existem alimentos proibidos. Tudo o que se pode ouvir disso relativamente aos alimentos, muitas vezes são mitos. A mulher pode comer de tudo e ingerir líquidos, mas há algumas coisas que a mulher tem que ter atenção quando está a amamentar e evitar, por exemplo, as bebidas com gás, evitar a cafeína que tanto pode estar presente no café, como no chocolate, como no chá. Portanto, uma mulher que beba mais de 3 cafés diários, não fazer com que os cafés coincidam com a ingestão de uma tablete inteira de chocolate ou 2 ou 3 chávenas de chá. E bebidas alcoólicas, como algumas drogas mais pesadas. Portanto, os alimentos são os alimentos da roda normal de alimentar, e ter em conta que o que poderá eventualmente provocar algum desconforto no bebê, eventualmente também vos provoca a vocês. Se, por exemplo, a mãe é uma mãe que tem alguma obstipação e vê que o bebê também está um bocado obstipado, fazer uma variação na sua alimentação, comer mais fibras, mais frutas, mais legumes, evitar eventualmente os lacticínios, algum leite, algum pão, que o pão normalmente cria muitos gases. E para ter atenção, porque o vosso bebê vai comer, digamos, aquilo que vocês também vão ingerindo. E por isso é que a vantagem do leite materno é que muda de sabor e de paladar de mamada para mamada. Portanto, tem muito a ver com aquilo que vocês comem. Outra curiosidade é a conservação do leite materno. A conservação do leite materno é variável. O leite extraído, este quadro é um quadro que fala nas 24 horas, à temperatura ambiente. Eu costumo reduzir um bocadinho esta hora, porque isto vai variar um bocadinho também da vossa habitação, do vosso clima. Eu normalmente indico às mães que o leite extraído não passa as 6 horas em temperatura ambiente. 6 a 8 horas. O leite no frigorífico também pode variar. Aqui diz 8 dias, sim, no inverno, no verão, normalmente 5 dias. Tentem fazer um bocadinho como fazem os vossos alimentos. Ora, uma sopa, normalmente nós temos uma sopa 5 dias no frigorífico, quando é para ter mais tempo congelamos. Se calhar no congelador podemos ter uma sopa 3 meses ou 6, se calhar não temos tanto tempo. É um ser vivo o leite não é estéril, portanto é um ser vivo e portanto tem que ter alguns cuidados na maneira como é guardado e conservado. Depois também tem aqui, portanto, como é que hão de fazer a parte do descongelamento, a parte do congelamento, quer seja no frigorífico, quer seja em água quente. Eu gosto muito deste poema. Este é um poema do Lancet que eu vou passar a ler, chama-se Um Ato de Amor e diz o seguinte: se fosse disponibilizada uma nova vacina que pudesse prevenir a morte de 1 milhão de crianças ou mais por ano e que além disso fosse barata, segura, de administração oral e não exigisse uma cadeia de frio, esta tornar-se-ia numa prioridade imediata para a saúde pública. A amamentação pode fazer tudo isso e mais ainda, mas precisa da sua própria cadeia quente, de apoios, ou seja, cuidados especializados que permitam às mães ganhar confiança e lhes mostrem o que fazer e as protejam de más práticas.
Isto também é os chamados mandamentos também. Se você quer um motivo para dar o peito, nós damos 10, que é uma curiosidade também que podem gostar de ver. E para terminar, portanto, eu agradeço toda a vossa disponibilidade por assistirem a esta palestra. Esta linha de quente, ou esta cadeia de quente, poderão encontrar através da consulta do nosso site, ou do nosso e-mail, ou dos nossos contactos telefónicos. Estamos sempre disponíveis para vos ajudar. E mais uma vez, um muito obrigado e até uma próxima.